Quando os israelitas entraram na terra prometida, não houve qualquer combate contra os filisteus. No final da vida e liderança de Josué, os filisteus já viviam em suas 5 principais cidades. Josué, capítulo 13, versículo 1 e versículo 3. Os filisteus são citados com destaque nos dias de Sansão, o grande herói entre os juízes de Israel. Durante aquele tempo, provavelmente havia certa coexistência entre os israelitas e os filisteus. Sansão chegou a se casar com uma mulher filisteia. Usado pelo Espírito do Senhor, Sansão também castigou os filisteus com uma queixada de jumento. Ele foi capaz de matar 1000 deles, mas seu grande feito contra os filisteus se deu por ocasião de sua morte. Ele destruiu o templo filisteu em Gaza e se matou muito dos principais líderes filisteus. Juízes, capítulo 13, versículo 16. O embate entre filisteus e israelitas se deu e estendeu no período da monarquia em Israel. Na verdade, é possível que muito da reivindicação dos israelitas a favor de um rei se deu pela constante pressão dos filisteus. Os primeiros filisteus que aparecem relacionados à história do povo hebreu datam do período patriarcal. Os patriarcas Abraão e Isaque tiveram contato com certos filisteus, sendo 2 reis que se chamavam Abimeleque e um general por nome de Ficol. Gênesis, capítulo 20, versículo 21 e 26. É possível que o primeiro Abimeleque fosse pai ou avô do segundo. Os filisteus são mencionados novamente na narrativa bíblica no período de peregrinação dos israelitas pelo deserto. Naquela época, eles já estavam bem estabelecidos na faixa litorânea entre o Egito e Gaza. Por esse motivo, Moisés fez um pequeno desvio de percurso para evitar o caminho da terra dos filisteus. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Também em Êxodo 23, versículo 31. E Deuteronômio, capítulo 2, versículo 23. Os hebreus estavam primitivamente divididos em tribos, de acordo com os números dos filhos de Jacó. Essas tribos, por sua vez, se subdividiam em famílias. Essa divisão, conservada por Moisés, serviu a Josué para a distribuição de porções da terra prometida. Os hebreus ocupavam-se principalmente com o pastoreio e a agricultura. Uma classe social à parte era o clero, constituído por membros da tribo de Levi. Podemos distinguir entre o clero, os sacerdotes propriamente ditos, descendentes de Arão, aos quais estavam reservadas as funções sacrificiais, e os levitas, que eram os auxiliares dos sacerdotes. Na distribuição de terra feita por Josué, a tribo de Levi não recebeu território próprio, porém 48 cidades, a fim de que pudesse atender com mais cuidado aos deveres do sagrado ministério. O clero era, sobretudo, sustentado com o dízimo anual das rendas de cada israelita, pago em produtos agrícolas ou animais. Os sacerdotes, propriamente ditos, usufruíam ainda rendas especiais, como os demais povos do Oriente. Os hebreus possuíam escravos. A lei mosaica não instituiu a escravidão, pois a mesma já existia desde a época dos patriarcas. Regulamentou-a
favorecendo a sorte do escravo. Distinguiam-se entre os hebreus duas classes de escravos, o escravo hebreu e o estrangeiro. A ambos assistiam certos direitos assegurados, quer pela própria legislação mosaica, quer pelo costume. Assim, por exemplo, entre os direitos do escravo estrangeiro, salvaguardados pela tradição judaica, podemos enumerar: casar-se com uma escrava, possuir bens, converter-se ao judaísmo, receber a liberdade em determinadas circunstâncias.